Para formar e pôr em ação fisioterapeutas de excelência, está entrando no ar mais um episódio do nosso podcast UTI Informe e Ação. Eu sou o Sancler Bernardes, fisioterapeuta intensivista, e se você quiser conversar mais comigo, é só me chamar lá no Instagram, no @SanclerBernardes. Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos. Eu sou a Débora, fisioterapeuta intensivista, e você pode me encontrar no @movimenta_UTI. E juntos vocês podem nos ouvir, nos assistir no Spotify, no YouTube, na sua plataforma favorita. E juntos nós também estamos no Instagram, no @UTI Informe em Ação. Lá no nosso Linktree tem várias informações, onde você pode, outros lugares onde você pode falar com a gente, ter contato com os materiais que a gente produz. Então dá uma clicada lá no link do Linktree e dá uma olhadinha onde mais vocês podem nos encontrar. E aqui toda semana, né? Como toda semana, nós estamos aqui mais uma vez tendo convidados, né? A gente gosta muito de receber as pessoas aqui, né, na nossa casa, e a gente fica muito feliz também quando a gente une duas coisas, né? Que são os convidados com a ciência. E a gente fica muito feliz quando a gente tem artigos brasileiros, publicações brasileiras, né, pesquisadores brasileiros, para a gente conversar aqui e para divulgar. E aí hoje a gente vai falar com duas pessoas que a gente quer aproveitar aqui para dar as boas-vindas, agradecer por terem topado tirar um pouquinho do tempo de vocês para estarem aqui com a gente. Sejam muito bem-vindas, Carla, Larissa. Eu vou abrir aqui um espaço para vocês se apresentarem, então podem falar, né, quem são vocês, o que vocês fazem, onde vocês estão no Brasil, né, já que a gente grava online, cada um está num lugar. E aí depois a gente vai começar o nosso tema, e só para dar uma noção para quem está assistindo, a gente vai falar especificamente sobre um artigo que o grupo da Carla publicou, né, sob a orientação dela, falando sobre a ponte. Então, assim, se você está na UTI, trabalha na UTI e já usou a ponte alguma vez na sua vida, ou seja, todo mundo, né, continua aqui no episódio com a gente, porque a gente vai discutir sobre o papel, né, onde a gente pode usar a ponte, como é que ela pode nos direcionar de alguma forma, o que significa um paciente conseguir fazer a ponte, né? Acho que é uma coisa que todo mundo faz sempre, né? E aí acho que são informações extremamente importantes para enriquecer a nossa prática clínica. Então a gente vai falar sobre isso nos próximos minutos aqui no podcast. Então seja muito bem-vinda. Carla, quer começar se apresentando para todo mundo? Obrigada, gente, é uma honra estar aqui, e hoje eu sou professora na Federal de Juiz de Fora, mas minha formação é toda de São Paulo, fiz, né, mestrado, doutorado aí na Unifesp, trabalhei em grandes hospitais aí em São Paulo, e já há 15 anos estou aqui. Juiz de Fora é aquela cidade de morro onde teve a enchente, né, mas a gente começou há algum tempo aí um programa de pós-graduação, a gente está com 14 anos de programa. E aí, um desses trabalhos, muito inusitadamente, saiu o projeto aí do teste da ponte. A Larissa é uma aluna, hoje está no doutorado, mas fez parte do mestrado dela, então ela também estará com a gente aqui. Então, agradeço, está aí meu Instagram, Carla Malaguti, quem quiser ter mais acesso. E só para apontar que a gente já está no 3º artigo, semana passada foi aceito os valores de normalidade desse teste. Olha, que legal. Ainda foi aceito, não está o PDF ainda disponível, mas logo vai estar. Tá? Muito bom. Muito Obrigada, Carla, por estar aqui com a gente. Larissa, fica à vontade, pode se apresentar. Olá, gente. Eu sou fisioterapeuta, formada há 8 anos, tenho especialização na área de cardiorrespiratória e UTI, sou mestra em Ciência da Reabilitação e Desempenho Físico e Funcional pela UFJF e atualmente faço doutorado em Saúde na UFJF. E obrigada pelo convite para poder participar com vocês. Sejam muito bem-vindas. Vocês sabem que, para começar o nosso assunto, eu sempre, instintivamente, né, eu sempre conversava com os alunos assim, vai pôr o paciente em pé, por exemplo, né? Antes de pôr, testa, né? Faz uma ponte, vê como que ele desempenha essa ponte, né? Então eu sempre olhei a ponte por esses dois caminhos. O exercício, que eu acho que é o que muita gente faz, né? A ponte como um exercício.
Mas eu também sempre pensei, assim, instintivamente, talvez se a gente fizer uma ponte, ver como ele vai, dê alguma noção para a gente de outras coisas, né? E aí, quando eu vi seu artigo, Carla, eu fiquei muito feliz, assim, eu falei, nossa, que legal, né? Porque é muito legal ver o que a gente faz meio no instinto, virando números, né? Virando possibilidades, enfim, né? E aí, eu já tinha lido fazia um tempo o artigo, tinha gostado muito, e outro dia eu estava lá no INCOR, né, que é onde eu fico alguns dias na semana, e uma fisioterapeuta de lá me falou, Débora, você já ouviu falar de um teste, que é o teste da ponte? Eu ouvi uma pessoa falando numa aula, eu falei, lógico, peraí que eu vou te mandar a referência, né? Então, eu acho que é uma coisa muito da nossa prática, sabe? Que cabe muito no nosso dia a dia. E é muito legal ver quando a gente tem pesquisas que vêm para o dia a dia, né? Então, queria que vocês começassem contando um pouco, assim, de onde surgiu a ideia, então, de transformar a ponte num teste, né, em alguma coisa que trouxesse um dado mais objetivo ali para a gente na UTI. A ideia, eu acho que igual vocês são supervisores de estágio, eu também sou aqui, e eu estava com os alunos do último ano de estágio no hospital, avaliando o paciente na enfermaria, e foi um dia caótico, o hospital universitário estava em greve, muitos funcionários, né, do hospital, da enfermagem, e um dia que acabou a água, então foi um caos o hospital. E a gente chegou para avaliar o paciente, e aí o paciente era um paciente que não colaborava muito, que ele não era independente, não saía do leito, e ele estava com a fralda muito suja esse dia. E aí a gente foi chamar o menino da enfermagem para trocar, ele falou, não posso agora, porque não tem outro para ajudar, e aí o paciente não ajuda. Esse paciente precisa de 2. Aí aquilo lá me ficou na cabeça assim, nossa, o paciente que não levanta a pelve, que não ajuda a trocar a fralda, é o que menos tem dignidade, nem limpo ele vai ficar. E aí aquilo lá me incomodou. É o fim da fila, né? É o fim da fila, é o último, né, a ser atendido. É o que vai assar, o que vai ter escara, é o último, é o que dá trabalho, precisa de mais gente. E aquilo lá me incomodou muito. Eu falei, gente, a gente precisa dar mais ênfase no exercício da ponte, esses pacientes precisam ter um mínimo de autonomia para pelo menos ter dignidade. E ali aquilo lá surgiu, né, da gente discutir muito sobre o exercício da ponte. Eu falei, gente, e um teste da ponte? Aí comecei a pensar num teste da ponte. Eu falei, como que eu faria? Paciente acamado, 5 repetições. Aí eu imaginei a analogia com o teste senta e levanta. Inicialmente eu falei, vamos fazer só o de 5. Aí eu falei, já que vamos pôr tudo, vamos fazer os 5, o de 10, o de 30, o de 60, vamos ver o que vai sair disso daí. Então foi muito nesse sentido, foi na observação, na discussão na prática ali do lado do leito mesmo, com alunos da graduação. E aí, quando chegou o aluno de mestrado, eu propus essa ideia. Eu falei, vamos testar um teste novo, assim, assado. E eu acho que o bonito dele é que ele é muito barato, não precisa de nada, né, gente? É da prática, do dia a dia, você só precisa da cama e de um cronômetro, não precisa porque a gente não tem recurso, né? E agora você falando que ele está ficando conhecido agora, eu vejo muito o Léo Costa falando isso. Publica um artigo, daqui 5 anos que ele fica conhecido. Ele foi em 2023. 2024, 2024, e agora que ele está começando, a gente vai falar dele no Cefir, fui chamada para palestrar sobre esse teste, um outro teste que a gente também está adaptando, e agora nós estamos felizes que é o 3º artigo, tem mais um artigo que já saiu da ponte, mas tudo com, né, pacientes de enfermaria, ele na UTI agora é uma proposta de doutorado, que vai começar agora, ela está escrevendo o projeto, mas vai precisar ser multicêntrico, porque a nossa UTI é muito pequenininha, e aí quando você tira os critérios de exclusão, fica difícil a gente ter um N grande. Aceitamos parcerias, já estou calculando. Já estamos prontos. Né, Sancler? Com certeza absoluta. É isso, né? É uma coisa que a gente usa no dia a dia, né? Eu achei fantástico por causa disso, e achei muito legal a sacada de vocês de tentar trazer essa questão das repetições e do tempo, né? Pareando com o sentar e levantar, né?
Posso continuar, Sancler? Você quer perguntar alguma coisa? Pode, não, eu ia aproveitar para dar as boas-vindas da minha parte oficialmente desculpa, a vocês. Não, 3 mulheres aqui falando, né, com você. Não tem chance nenhuma. Agradecer a presença de vocês, dizer que é uma honra recebê-las aqui e que é muito legal a gente poder discutir e a discussão começar disso, né? Soluções para o dia a dia. Então, não é um teste hipotetizado de uma teoria profunda que é distante da prática. Então, ele vem de uma necessidade ali do dia a dia. E, como você disse, Carla, é um teste que precisa de pouco, ele precisa de uma cama. E assim, quando eu li o trabalho sobre o teste, ele é bem direcionado exatamente para pouca capacidade de eu levantar um paciente, de fazer um teste de caminhada, de fazer um TUG, de fazer um sento-levanta. Então, o que eu preciso é exatamente aquilo que o paciente vai ter disponível. Então, ele é altamente aplicável para o nosso dia a dia. A gente pensa assim, tem testes maravilhosos, sento-levanta, short battery, né, o SPPB, teste de caminhada, mas não é para todo mundo. E o paciente que está restrito ao leito, que é muito frágil. E aí, as escalas, tá? As escalas são ótimas, elas não quantificam também, né? Então, e pode até... Então, a gente tem um ponto cego na avaliação ali do acamado, né? Como avaliar a reserva funcional de alguém que não sai do leito? Então, eu acho que ela veio preencher um lugar que está faltando mais avaliações, porque... As escalas, elas têm sua função, mas ela não consegue medir muito performance. O paciente, né, quantificar de forma métrica mesmo, né? E aí eu acho que ele vem aí para medir essa reserva funcional, que é... Aí a gente foi estudar, né? Fui atrás dos professores de cinésio, da fisioterapia, olha, esse movimento, que músculo que é, como é que é? Não, é os músculos que a gente anda, né? Então, aí fui descobrindo que ele é igual a Débora falou, que para você assumir a posição de pé e andar, esses músculos, né, do core, do tronco, da pelve, dos músculos proximais, e que são os mais afetados quando o paciente está na cama, né, os proximais. Na fraqueza de UTI, né? A fraqueza proximal é muito mais rápida, né? Então, foi muito bacana. E aí até descobri que existe um outro teste, chama de hamstring, que é o da ponte, mas para atleta, mas para avaliar o posterior de coxa, mas é completamente diferente, que é até unilateral, e o objetivo é para avaliar ali a força dos hamstrings, dos posteriores da coxa, né? E aí, então, sem querer, eu cheguei depois que eu fui aprofundar na literatura, será que não tem nada disso? Aí fomos ver que já existia algo muito parecido para atleta, mas a ideia não partiu daí, não. Só que eles não fazem essas versões, 5, 10 repetições. É um teste separado, né? Bom, mas assim, então é muito legal por isso, por trazer uma solução prática para o dia a dia com algo que a gente usa muitas vezes na prescrição de exercício. Eu tenho visto também em alguns estudos para outros testes, a gente faz isso com o sento-levanta aqui no hospital. Você faz o sento-levanta do máximo que o indivíduo aguentar e a gente prescreve o exercício a partir do máximo que ele faz. Então, faz 60%, 70% do máximo que ele conseguir. Então, são possibilidades que vão se abrindo de um teste baseado no próprio movimento que você faz também, né? Então, muito legal. Parabéns a vocês aí pelo trabalho e pela busca da solução de um problema do dia a dia. Eu queria ouvir um pouquinho, se a Larissa quiser falar, enfim, Carla, se quiser complementar, contar. Eu queria... vocês falaram, então, tem 3, né? Um ainda não saiu, um artigo, mas tem 2. Eu não falei. Tem um pessoal que acompanha a gente aqui que também gosta, né, de pesquisa, enfim, então a gente gosta de contar um pouquinho, assim, como é que foi, né? Então, vocês querem contar um pouquinho, assim, do primeiro artigo, né? O que saiu nesse primeiro artigo? Pode falar, que ela está em todos. O que saiu no segundo, né? Só para o pessoal entender. A gente frisa muito aqui, né, que a pesquisa ela é um caminho, né, Carla e Larissa? Então, assim, às vezes a gente publica uma coisa para depois conseguir publicar outra, né, para ir alinhavando e abrindo esse caminho, né? Então, se vocês quiserem contar um pouquinho desse caminho da pesquisa e dos resultados dos publicados, e depois, não sei se pode, mas do que ainda não pode. Então, esse trabalho a gente vem construindo desde 2024.
Eu tive a oportunidade de participar desde o primeiro estudo até esse recentemente. A gente começou trabalhando dentro da enfermaria e esses pacientes a gente avaliou eles nos 4 eixos, né, no teste da ponte de 5 repetições, 10, 15, 30 e 60 segundos. E depois de 6 meses, a gente queria ver como que ele estava a capacidade funcional deles. Então, a gente realizou uma ligação e a gente fez perguntas para esse paciente para ver como que estava o desempenho deles na volta das atividades de vida diária deles. E agora, recentemente, a gente publicou os valores de referência destes testes funcionais. Então, foi um trabalho, assim, a longo prazo, a gente ainda está construindo outros artigos, né, Carla, outros estudos que a gente vê que precisa desse teste, mas a nossa ideia surgiu primeiro da gente trabalhar nessa enfermaria, e aí surgiu a necessidade da gente ver como que estavam esses pacientes após a alta hospitalar, que a gente vê que os pacientes que desempenharam um bom resultado, eles tiveram sucesso na volta das atividades de vida diária deles. E hoje a gente tem os valores de referência para a gente abordar esse teste, usando ele não só para avaliação, mas também para acompanhamento da evolução desses pacientes, tanto no hospital, como também hoje em dia a gente tem pacientes idosos que estão restritos, acamados em casa, e a gente também pode usar para a nossa prática clínica. Muito legal. Então, e só complementando o que a Larissa falou, então a gente, depois de 6 meses da alta, elas fizeram essas ligações. E os testes, porque tem 4 versões, os testes mais longos, que foi o de 60 repetições, que conseguiu predizer retorno às atividades ocupacionais. E aí, os testes mais curtos, não. E aí a gente também foi estudar, né, porque que os testes mais curtos, eles são mais para força, os outros mais de resistência muscular, que tem mais a ver com as atividades de vida diária, assim. Então, foi bacana. Então, esse foi um estudo que está publicado, esse longitudinal, na Fisioterapia e Pesquisa. Mas o original, o primeiro, né, que foi com pacientes hospitalizados, que está na Disability and Rehabilitation, né? E eu achei, o que eu acho bonito é o seguinte, porque o teste, a versão de 5 repetições, foi a única que conseguiu discriminar, ter uma sensibilidade maior de discriminar a gente fez isso contrastando com o short battery, que ele tem os scores de capacidade física baixa, moderada, boa e muito boa, e quem conseguiu fazer exatamente foi o de 5 repetições, discriminar todas essas categorias aí de capacidade, esses níveis. Os outros, eles discriminaram, mas entre, às vezes, a boa e a muito boa, não conseguia discriminar muito, entendeu? Mas, mesmo assim, foi bom também. Então, eu acho que a gente tem muito a explorar, assim, qual é o objetivo de cada versão. Ainda tem um mundo para estudar isso aí, porque a gente ainda não sabe qual versão, não sei ainda te falar. Se for para acompanhamento longitudinal, o de 60 segundos. Agora, talvez por paciente mais limitado, de 5 repetições, não sei, entendeu? Então, tem muito a gente ainda a explorar, né, eu acho. Eu acho que isso é muito legal. Diga, Débora, diga. Eu só ia comentar que tem uma pergunta que os alunos sempre fazem, assim, né? Quando eles olham o paciente, eles falam assim, e vai voltar a ficar em pé? Ele vai voltar a andar, né? E aí eles ficam naquela coisa de, tipo assim, como que eu sei, né? Se esse paciente tem um prognóstico melhor, não tem, né? E aí eu sempre lembro que em neuro, não sei exatamente qual que é o artigo, mas tem alguns estudos mostrando que o paciente que consegue controlar o tronco sentado, se não me engano, 5 ou 7 dias depois, né, do AVC, esse paciente tem um prognóstico melhor de possível, né, marcha, andar e ficar em pé e andar. Então, eu acho que falta isso na UTI para a gente também, sabe? Aquela coisa de, por exemplo, né, conseguir testar, por exemplo, agora com o teste da ponte, falar assim, ó, ele ainda não anda, ele ainda não está andando longas distâncias ou ficando em pé, mas pelo teste ele tem um prognóstico de recuperação lá na frente, né? E como você falou, Carla, eu também enxergo 1000 coisas, assim, de repente pelo teste a gente conseguir falar, olha, esse paciente
vai precisar de ajuda de uma pessoa, duas, para ficar em pé a primeira vez, porque isso é outra coisa que a gente fica também, né? Vou pôr ele em pé a primeira vez. Quanto de ajuda eu já me preparo para dar, né? Exatamente. Então, nossa, eu acho que tem um mundo mesmo, né, Sinclair? Você ia comentar, eu te cortei. Não, eu ia falar que é muito interessante a correlação que vocês fizeram, né, com as outras escalas, para esclarecer isso que vocês colocaram agora. Para quem é? Em qual momento é? Então, talvez nesse momento posterior, o de 60 segundos seja interessante, porque você vai dosar a resistência. Ninguém faz 1 minuto de ponte dando um tiro em cada movimento, né? Você vai ter que ir dosando a intensidade para fazer isso com mais resistência. Mas, por outro lado, se a pessoa tiver minimamente uma capacidade funcional, fazer 5 repetições, ela faz. E pode ser que não seja tão impactante assim. E aí eu acho que isso que a Débora está colocando, uma predição, né, uma previsão do que vai acontecer com o paciente na UTI, a gente tem pouco. Tanto, eu acho que é por isso que a gente se apegou tanto à MRC, porque ela talvez seja uma forma de avaliar esse paciente que tem muita fraqueza. Você vê o músculo contraindo, você tem uma pontuação para ela. Mas quando ele fica relativamente perto do normal, ela também atinge o efeito teto e eu já não sei mais se esse indivíduo com 60, ele vai ser um indivíduo muito forte ou não tão forte assim. Né? Então, é bem legal isso, e de vocês terem testado todas essas. E eu li lá também que os pacientes gostavam mais de fazer o de 5, né? Tipo, que eles mais conseguiam fazer. Eles cansavam, né? Mostra um pouco disso. Exatamente. O momento de estudo, né? Esse momento diz que esse paciente, ele é tão debilitado que você precisa de um teste que seja relativamente mais fácil, com menos gasto energético, se a gente pensar nas vias energéticas, né? Não dá para você ficar ali, talvez, 1 minuto, você vai prejudicar o resultado e não vai te esclarecer tanto quanto um teste de 5 repetições naquela fase crítica ele possa exercer, né? Mas depois, por mais que esse indivíduo já esteja caminhando e etc., então, né, Larissa colocou do paciente que está acamado, às vezes, um idoso, a fraqueza muscular pós-UTI, né, a PIX, então seria uma ótima forma da gente estar avaliando qual o impacto que a própria internação deixou nos indivíduos e qual o impacto que os programas existindo ou não de reabilitação pode trazer para eles, né? Exatamente. E agora, com o valor de normalidade e equação de referência, a gente consegue interpretar melhor quão longe ele está do esperado pela idade, sexo, o quanto que a reabilitação está trazendo ele mais próximo do valor de normalidade, né, do valor de referência para ele. Então, a gente vai ter um pouco mais de clareza de interpretação clínica do que significa essas 5 repetições que ele está fazendo aqui em 7 segundos ou em 10 segundos, está bom, está ruim, a gente não sabia. Agora a gente... Só que é um estudo ainda que esses valores de normalidade foi um estudo também com população local aqui, que deveria ter sido multicêntrico. Então a gente depois, eu acho que também com mais perna, fazer com vários grupos do Brasil, para fazer um valor de normalidade mais robusto, né? Então, a gente tem foram 120 indivíduos saudáveis, de 20 a 80 anos, mais população local, né? Então, isso é a limitação do estudo. Não, e é legal porque a gente estava falando do MRC, né? Mas a gente, né, quando está na prática, a gente percebe que às vezes o paciente até desempenha bem o MRC, mas a hora que você põe ele para ficar em pé, ele não fica, né? Porque o MRC... Ele faz efeito teto no MRC, exatamente. Mas... E não fica em pé, né? Porque você não vê exatamente, né, glúteo, né, musculatura que realmente, dependendo, né, do paciente, ele vai precisar, né, para ficar em pé sem o suporte, né. E aí eu tenho uma curiosidade, que é da coleta ali, como que vocês pediam para o paciente fazer um movimento? Tinha algum comando específico, Larissa? Porque eu vejo que, assim, às vezes o paciente não entende, né? Não é, para alguns pacientes não é tão fácil fazer a ponte, né? E a gente fica tentando comandos um pouco mais funcionais, né? Às vezes um taping ali para mostrar o movimento. Aí não sei se vocês padronizaram, mas se não, o que vocês acharam aí quando vocês davam o comando para os pacientes? Primeiramente, a gente padronizou a forma de orientar esse paciente para estar realizando o teste da ponte. Primeiro, a gente explicava o teste de forma padronizada, todos os entrevistadores aplicavam da mesma forma, e depois a gente falava para o paciente fazer uma execução
para a gente orientar ele se ele estava realizando adequadamente, e a partir daí a gente poderia cronometrar para estar a execução correta. E aí, aquelas execuções que não fossem atingir o ângulo de 90 graus de joelho, eles não eram contabilizados. Tá. E vocês falavam o quê? Assim, ó, o senhor tem que levantar o bumbum, Levantar o né? bumbum, Porque a gente às vezes fala, ó, como se eu quisesse tirar a fralda, né? Quando o paciente não entende, pelo menos eu uso bastante esse comando, ó, se eu quisesse trocar a fralda, né? Foi difícil, assim? Como é que vocês sentiram isso? Não, a gente orientava o paciente a levantar o quadril, aqueles que eles não tinham entendimento, a gente fala, o senhor vai levantar o bumbum, tirar totalmente o bumbum da cama, e depois o senhor vai voltar com ele para a cama novamente. Mas essa parte... uma familiarização primeiro, para ver se ele estava entendendo, né? E até essa questão de fazer 90 graus, né? Você falou da flexão do joelho, que às vezes ele levanta e levantou 5 centímetros aqui e não reflete, né? A capacidade toda de interação desse músculo. Então, vocês também mostravam até onde ia o máximo, né? Que ele deveria levantar. Fazer uma diagonal com a cama, né? O joelho, o quadril e o ombro fazendo uma diagonal com a cama, assim, né? E aí era randomizado a ordem que ele ia executar, os 5, 10, ou 30 segundos, ou 60. Randomizado. Foi um trabalhão, né, gente? Porque é bastante teste, né? Quantos pacientes foram? 90, né? 90. O primeiro estudo foi 90. A gente avaliou na admissão, 3 dias após a admissão e na alta. Muito bom. E isso ainda o SPPB, ainda a FSS, ainda o Sit-to-Stand. Foi um mestrado bem trabalhoso. Eram 7 testes no total, né? Mas, assim, a Larissa foi um grande pé de boita, porque não é qualquer aluno que ia dar conta, não. Porque tem bastante coisa. Para essa primeira, a gente nem sabia se ia dar certo, né? Então, a gente desenhou o estudo, discutimos muito, a gente tem um grupo de pesquisa, de estudo, que a gente apresentava as ideias, discute muito, levamos para outros professores da Cinésio, falamos com muita gente. Mas, assim, tivemos que pôr muitos critérios de exclusão também, né? Então, assim, por exemplo, pacientes com AVC não entrou, porque vai cair a pelve de um lado. E aí, o que nós vamos fazer? Vamos excluir, porque depois vai contaminar a móvel, vai ficar difícil. Então, a gente teve um cuidado de... Todos eles tinham que conseguir fazer o short battery, então... Ainda precisa a gente levar ele para a UTI com outros perfis de paciente também, né? Mas é tão interessante porque outro dia veio uma aluna discutir um caso, professora, eu queria fazer o teste da ponte, mas ela fez uma cirurgia de hérnia de disco cervical. Eu falei, então você não vai fazer. Não está escrito. Vai jogar toda a força lá. Você não tá escrito isso no critério de exclusão do seu artigo. Eu falei, lógico que na época não tinha essa ideia, não vi ninguém com esse diagnóstico. Então, eu falei assim, raciocínio clínico, amiga, vamos lá. Mas você sabe que eu fiquei pensando nisso também, né? Hoje a gente tem falado muito nos estudos de UTI, né, em grupos, né, em fenótipos, em grupos de paciente, né, então acho que também, né, o caminho da ciência sempre é longo, mas acho que o que é legal, né, Carla, é que, ainda mais você como orientadora, né, às vezes um estudo, de repente, te leva para muitas coisas, né, e aí... e lá na frente, talvez, realmente tentar pensar em grupos de pacientes, né, e validar, testar, dar valor de referência, enfim, para grupos diferentes também, né, porque acho que esse é um ponto crucial, né, é um teste muito viável, né, foi seguro também, né, é um teste, né. Então, justamente pelos critérios de inclusão, eu falei, não pega ninguém com febre, ninguém... vamos pôr os critérios para não ter complicação. Então, deu tudo certo, mas a gente foi muito conservador nos critérios. Então, eu acho que agora a gente também tem que abusar um pouco mais do teste, né? Então, para entrar no mundo real, né? Tipo, senão você vai ter que excluir na vida real. Muita gente. Principalmente, eu estou puxando agora para a gente dentro da UTI, né? Que é essa etapa que vocês falaram que já estão aí fazendo
Se você não botar esses pacientes, a condição deles vai falar, você não tem como avaliar com teste. Então, ele é um teste que não tem utilidade para todo mundo dentro da UTI, né? Exatamente. Mas mesmo e aí, assim, lá na UTI, né, vocês têm usado como? Agora? Não, a gente não começou na UTI, a gente está escrevendo o projeto para o comitê de ética. Escrevendo. Porque a menina passou no doutorado agora, a ideia é ser o doutorado dela, então ela acabou de matricular, aí ela vai escrever, está escrevendo, vai passar no comitê, mas eu já falei para ela que tem que ser multicêntrico, porque a nossa UTI é muito pequena, aí a hora que você põe os critérios de exclusão, diminui mais ainda, então para ter um N bom vai ter que ser multicêntrico, né? Mas você sabe que essa coisa de assim, também, né, de repente excluir muita gente, mas eu também acho que, principalmente na UTI, a gente tem que considerar que tem perfis que não cabem mesmo em diversos testes, é isso, né? Então, assim, a gente tendo um teste para alguns perfis de paciente, eu já acho super interessante, assim. Eu acho que eu sempre vou, né, Carla, todo ano eu estou no Congresso Europeu, que é o de reabilitação, né? Não é não de... não é o respiratório. E aí, por exemplo, eu super vislumbro esse trabalho sendo apresentado lá e o pessoal adorando, porque é isso, é um teste fácil, né, que traria várias informações super importantes, pensando em pacientes de UTI, e pensando na enfermaria também, né, se a gente pensar que ele prediz, né, ele consegue falar sobre esse paciente daqui, você pega ele na enfermaria, você faz o teste, e você consegue ter uma visão dele daqui 6 meses, ele poderia até te dizer quem é, de repente, né, te direcionar de alguma forma, se esse paciente ainda precisa de reabilitação depois do hospital, por exemplo. Então, assim, tem muitas possibilidades, né? Porque às vezes a carga lá dentro, né, Débora? Quantas sessões, quantas vezes ao dia? Será que ele tem uma condição, já que ele tem um alto potencial de recuperação espontânea rápida, que eu poderia dar alta, às vezes, da fisioterapia, depender do resultado do teste, destinar mais tempo para outros? Exatamente. Porque às vezes a gente fica atendendo o paciente que já está bem, né? E aí esses ficam perdidos ali, né? E aí, de repente, a gente conseguindo localizar, triar de alguma forma, também falando, olha, ele nem alcança isso no teste, né? Num teste que vai falar sobre ele daqui 6 meses, esse paciente a gente precisa dar um gás antes dele de alta, por exemplo, né? Para ele alcançar, para a gente ter resultados, desfechos mais favoráveis lá na frente, né? Então, e de novo, né, gente, a ponte é uma coisa que todo mundo faz, né? Todo mundo faz de alguma forma ali como exercício, né? É muito popular, né? Entre a gente do hospital, esse exercício, esse pedido para o paciente. Então, quanto mais informações ela trouxer para a gente, poxa vida, né? Mais direcionamento a gente vai ter. Então, acho que é um potencial enorme mesmo. Acho que foi uma sacada muito, muito boa, Carla, de verdade. Não é porque você está aqui, mas... Nossa, aquele dia foi um feixe de luz muito feliz, que podia não ter dado nada também, né? Exatamente. Mas é isso que é pesquisa também. Mas é igual, eu sou fã do teste Sempre Levanta também, né, Sancler? Você estava falando que você usa para prescrever, eu acho ele muito fantástico também, né? Então, eu gosto também, Carla, mas, por exemplo, na minha UTI, eu te diria que eu faço em metade dos pacientes, a outra metade dos pacientes eu não consigo, às vezes eu até consigo na hora da alta, por exemplo, entendeu? Mas aí, mesmo assim, ele não desempenha, sabe, minimamente para o teste, então eu acho que precisa desse antes, sabe? Porque é isso que a gente estava falando no começo, esses testes são muito para pacientes que já fazem o mínimo de capacidade, né? Agora, o paciente no nível 0, no grau 0, na cama, só tem escalas, né, gente? Exatamente. Então, eu acho que ele vem super bem. Né? Eu vi que vocês correlacionaram com a FSS também, né? Eu trabalhei muito tempo com a FSS. E ela tem um domínio dentro dela que é o rolar, né? Que você vê diretamente lá na cama. Só que esse domínio, ele é só uma parte da escala. Então, por mais que você consiga usar ele, quando você jogar todos os outros domínios, falar assim, o paciente é péssimo do ponto de vista de FSS, mas na cama ele tem 7, ele tem independência para rolar, mas ele não consegue se sentar na beirada da cama. Então,
vocês conseguem agrupar isso num único teste. E outra coisa legal que eu queria destacar aqui é que quando a gente lê o trabalho, mostra que vocês tiveram uma confiabilidade muito grande. Então, assim, fazer o teste não é que eu vou fazer, Débora vai fazer, vai dar resultados completamente diferentes, como alguns testes implicam, né? Vocês replicaram isso e tiveram um bom resultado, não foi? Foi, né, Larissa? Pode falar. Que ela... Foi, a gente teve uma boa confiabilidade, a gente teve o índice de correlação interclasse de 0,9, né? Quando a gente correlacionou com os demais testes funcional. E as equações, elas explicaram cerca de 30 a 46% do desempenho baseado na idade e no sexo desses pacientes. Então, a gente pôde ver resultados assim, muito satisfatórios durante essas nossas análises. Mas assim, só para, eu não sei, o pessoal que vai escutar o podcast, quando falar, mas só explicou 46% da variabilidade do desempenho. Parece pouco. É que tem tantos fatores, né? Só dando uma aula de metodologia agora, porque né, tem fatores genéticos, de nível de atividade física, de motivação, são tantas outras variáveis que a gente não consegue explicar, que 46 eu achei, nossa, tá muito bom, entendeu? Não, é gigantesco, porque no meu doutorado a gente fez ensaio clínico e aí a gente fez uma análise para ver o quanto o paciente participar do programa de reabilitação, porque era participar e não participar, explicava, né? E explicava assim, quase 15, 12%, quase 20% ali. E aí a gente falava sobre isso. Nossa, já é muito, porque você tem muitos fatores envolvidos. Você tem, principalmente em hospital, né, Carla? Multifatorial. Né? Aquela dificuldade, né, para o teste, para a fraqueza, enfim, tem muitos fatores. Então, qualquer coisa que a gente consiga achar que explique de alguma forma já é bastante coisa mesmo, né? Então, é isso mesmo. É isso aí. E é rápido, né? Super rápido. Vocês conseguiram fazer o teste de repetição, a gente está falando de 10, 20 segundos aproximadamente, né? E o outro muito mais rápido. rápido tempo, a gente está falando de 30 ou 60 segundos. Então é algo que dá para o fisioterapeuta fazer assim, ó, chegou, tudo bem, Ciclano, né, tudo bem, seu Ciclano? Coloca lá, orienta e faz. Exatamente. Agora, o desafio, aí, ó, tanta ideia, já veio outras ideias de estudo, de implementação disso como rotina no hospital. Isso mas aí precisa de muita energia, articulação com vários hospitais. Isso aí, assim, eu ainda nunca fiz um estudo de implementação, mas é uma ideia, assim, fica aí para quem ouvir, quiser fazer, a gente ajuda, né? Estudos de implementação, porque eu acho que ele devia ter um POP, devia estar nas rotinas, né, não é para todo paciente, mas aquele fenótipo, igual a Débora falou, né? Mas você sabe que é isso que a gente tem discutido muito, né? Quando a gente fala em avaliação, né? A gente discutiu muito no Sudesfiro o ano passado, né? Aqui a gente está falando de avaliação para quem, para que momento, né? Terapêutico. Então não vai ter uma avaliação que cobre avaliando maravilhosamente. E avaliando o quê? Né, maravilhosamente bem todo o tempo, né? Então é isso. Eu acho que a gente tem bastante avaliação que cobre, né, esse perfil que já está melhor, mas a gente tem pouca avaliação cobrindo esse perfil que está menor. Tanto que eu nem comentei, mas a menina que comentou comigo falou: eu vi que tem esse teste. A gente estava discutindo num contexto, Carla e Larissa, de que ela estava falando assim, na enfermaria, os pacientes não conseguem fazer o sentar e levantar, eles descompensam, e aí, tipo, né, a gente está dando alta para o paciente, e aí, antes da alta, a gente vai fazer um teste que descompensa o paciente, cancela a alta, né, que coisa horrorosa. E aí a gente acaba, muitas vezes, não fazendo, né, por conta disso. Então, é isso, a gente tem, infelizmente, né, diversas características nos hospitais que por muitas vezes os pacientes recebem até a alta em situações onde eles não aguentam fazer um sentar e levantar, né? E a gente acaba perdendo aí uma possibilidade, uma chance de mapear esse paciente, de avaliá-lo, né? Então, eu acho que tem um super espaço mesmo, né? E acho que, igual a ideia, o que o Sancler fala, eu treino, senta e levanta baseado no teste. Também treinar a ponte para quem não está com a boa performance na ponte, né? Para preparar ele para ficar de pé, para ele caminhar.
até para ele ficar limpo, ajudar a trocar a fralda sozinho, porque isso daí foi o que me indignou, né? Mas eu acho que a gente tem muitos caminhos. A gente discutiu recentemente sobre protocolos aqui, né? De como o protocolo, ele às vezes não é seguido, porque as pessoas falam, ele me engessa muito. E na reabilitação na UTI, a gente trabalha em níveis. E aí a transição do nível 3 para o nível 4 é exatamente essa capacidade de sustentar o ortostatismo, etc., para a gente começar a ficar em pé e andar. Eu acho que a ponte talvez seja o exercício mais aplicável para a gente fazer a transferência de um nível para o outro. Então, meu paciente senta, ok, ele tem força no braço, ok, mas eu não consigo botar ele em pé ainda. Porque se eu pego um peso, uma tornozeleira e vou fazer um exercício uniarticular isolado, eu vou ter que precisar que esse indivíduo fique internado uns 2 meses para a gente conseguir completar um ciclo de prescrição de exercício para ele. Então, quando a gente faz ponte, ele é muito funcional a ponte. Então, é por isso que a gente consegue tão rápido, e por outros fatores, obviamente, neuromusculares, etc., mas a gente consegue trazer o indivíduo para o próximo nível, que é ficar em pé e deambular. Então, é um exercício base para essa aquisição dessas habilidades. E é tão básico que você falou que me veio agora à memória um aluno que participou desse estudo, a sobrinha dele tinha 8 meses e ela estava no berço fazendo a ponte sozinha, brincando. Aí ele, na hora, filmou e mandou para mim, olha aqui quem está fazendo a ponte. Aí eu falei, você está vendo como é um movimento nato que todo mundo tem que fazer, até ela sabe. Exatamente. Só para a gente, né, tem que encerrar por conta, né, do tempo, enfim, mas eu queria ouvir da Larissa um pouco. Tem bastante gente que acompanha a gente e que quer, né, fazer pesquisa, que está começando, né? A Carla já tem uma carreira aí de pesquisadora consolidada, mas eu queria ouvir de você, Larissa, como foi participar, né? Pelo que eu acho muito legal, assim, gosto muito dessa ideia de grupo de pesquisa, né? De você estar fazendo o seu mestrado ou o seu doutorado e participar das outras pesquisas que estão acontecendo também, né? Isso abre o mundo para a gente, né? E poder ajudar as outras pessoas. Então, para mim eu queria que você falasse para o pessoal que está assistindo assim e que está começando esse caminho da pesquisa também. Para mim foi uma grande oportunidade. Eu, antes de entrar no mestrado, a minha primeira pesquisa consolidada foi o teste da ponte no leito. Eu estava na pós-graduação quando a Carla surgiu a ideia do teste da ponte no leito. Eu fiquei encantada, falei, Carla, eu quero participar. E a partir desse momento, eu falo que foi aí que eu ingressei na pesquisa, né? Foi através do teste da ponte no leito. Eu entrei no mestrado, não era o meu plano A, né, Carla? Era o meu plano B fazer o teste da ponte. Eu fui trabalhando em conjunto, né? Fui realizando a minha pesquisa de mestrado, que hoje atualmente é o meu doutorado, e trabalhando com o teste da ponte no leito. E aí veio a oportunidade de defender com o teste da ponte. Falei, ai, Carla, que honra, né? Eu fiz essa coleta dos valores de referência, normalidade, valores de referência. E o que eu posso falar para cada pessoa que está nos ouvindo é aproveitar as oportunidades. Se você gosta, se você sente que é a sua área, então invista, gente, estudam, se dedica. Eu já tive a oportunidade de trabalhar na área de UTI, mas eu falo que na pesquisa foi onde eu me encontrei como pessoa, e eu só tenho a agradecer a Carla as oportunidades que ela me deu ao longo desses anos, né, Carla, trabalhando juntas, e que vem novos projetos, novas ideias aí sobre esse trabalho que eu falo que, como profissional, foi um teste que a gente sempre usava como exercício na unidade de terapia intensiva, porém, a gente não aplicava ele como teste. E muitas das vezes, quando a gente está dentro de uma unidade de terapia intensiva, a gente não tem mão de obra, quantidade profissional suficiente para atender de forma adequada a cada paciente do jeito que a gente gostaria. Então, quando a gente pensou num teste simples, rápido e fácil para os pacientes, a gente vê uma oportunidade de a gente melhorar as nossas avaliações, a evolução dos nossos pacientes para a gente pensar numa alta adequada, no momento certo, né? A gente liberar esses pacientes da UTI com segurança, usando, assim, o nosso tempo da melhor forma para a gente atender esses pacientes adequadamente. É isso mesmo. Eu queria parabenizar de novo vocês aqui para finalizar, parabenizar a Carla, Larissa por ter participado, né? A gente, de novo, fica muito feliz quando a gente olha para
para pesquisa, para a ciência no Brasil, né? E a gente vê tanta coisa boa acontecendo, né? E poder usar na nossa prática clínica um teste que foi desenvolvido aqui no nosso país, né? Por pesquisadores daqui, isso é muito legal. Concordo muito com você, Larissa. Acho que é um teste que tem tudo para vir para nos ajudar, né, a melhorar a avaliação desses pacientes, né, dentro do hospital, seja na enfermaria, seja na UTI. Acho que ele tem um caminho enorme aí pela frente. Então, parabéns, obrigado por vocês terem dado um pouquinho do tempo de vocês para estarem aqui com a gente. Eu espero que também o nosso episódio, né, Sancler, seja um auxílio para divulgar, né, Carla? Porque isso, a gente publica e demora para as pessoas conseguirem, né, captar o que foi publicado. Né? E para conectar prática com ciência, né, é difícil essa conexão. A internet hoje tem ajudado a gente a fazer isso. E eu queria dar os parabéns, porque esse projeto de vocês do UTI Forma e Ação e o movimento UTI da Débora também é sensacional. A Débora, eu te acompanhei nos Estados Unidos, estava achando o máximo esses relatórios. Legal. Eu achei o máximo. A gente precisa mais disso, e realmente é a ferramenta que chega, né, nas pessoas, nos alunos, nos profissionais que não lê inglês, que não lê ciência, né? Então, vocês fazem um serviço maravilhoso de traduzir a ciência. Eu acho isso maravilhoso. Vocês estão de parabéns. Continuem, porque isso é importante, né? Obrigada. Bom, muito bom. Eu queria parabenizar por vocês fazerem pesquisa buscando soluções para o dia a dia. Eu acho que isso é fundamental. A gente está cheio de pesquisa que não é aplicável também. Então, quanto mais a gente faz essa pesquisa clínica, que ela resolve o dia a dia do profissional, mais a gente consegue conectar prática, mundo real, assistência, com o que a gente tem de evidência e fazer uma prática baseada em evidência, né? Porque, às vezes, é aquela famosa pesquisa que, quando chega lá, o pessoal fala, mas eu não sou cientista, tipo, não dá para eu fazer isso aqui no mundo real, né? Então, vocês veio disso e veio para isso, para o mundo real. Então, parabéns por isso. A gente tem um hábito aqui, às vezes, de dar alguma dica que seja fora da caixa, que seja fora do óbvio, e enquanto a gente conversava, eu fiquei lembrando, tem aquele filme Escafrando e a Borboleta, né, do rapaz que tem um AVC e fica preso dentro do corpo, e eu acho... E isso tem a ver com o que vocês estão falando, que, assim, talvez um pequeno movimento, né, que a gente usa ali no dia a dia simples, seja um movimento muito grande para a gente alcançar resultados muito maiores. Às vezes as pessoas focam muito em só sair andando com os pacientes no ambiente hospitalar, mas a gente tem que vencer as etapas, aquelas que são necessárias, o processo. Então, me veio esse filme na cabeça. Eu queria agradecer, parabéns, Larissa, parabéns, Carla, pelo envolvimento de vocês com o tema, com a pesquisa, por esses trabalhos, e já fica o convite para vocês voltarem com os valores de referência depois, que eu acho que quem assistiu a gente aí está assim, pô, eu queria saber o número do valor, e isso em breve vai estar publicado aí. Deixa eu falar uma coisa só que eu lembrei agora. Eu também queria dar uma sugestão, né? De sempre a gente buscar, quando a gente encontra, eu pelo menos faço isso, né? Quando eu encontro alguém que faz pesquisa, eu vou lá olhar todas as pesquisas daquela pessoa, né? Queria dar a sugestão para quem estiver ouvindo e olhar as outras pesquisas da Carla também, né? Porque outro dia eu também usei, Carla. Eu estava na enfermaria e era um paciente que internado e ele usava O2 em casa, né? E aí, olha como são as coisas, né? E aqui fica o convite para todo mundo ir para o CIFI, né? Eu lembro que eu vi uma apresentação sua, eu não lembro se foi pôster, eu não lembro direito, mas foi no CIFI, falando sobre a oxigenoterapia domiciliar e a mobilidade dos pacientes, né? E aí, na hora que eu estava com o paciente assim, eu queria falar para o aluno ler sobre o assunto, aí eu falei, putz, procura a Carla, porque ela pesquisa isso também, né? Então, acho que fica aí a sugestão também, né, da gente se encontrar todo mundo lá no CIFI para fazer essas trocas, né? E a gente aproveitar quando a gente descobre, assim, um pesquisador, para a gente dar uma olhada em todas as pesquisas deles, né? Acho que não só dar um spoiler do que vai vir uma coisa legal, que não sei se é diretamente para UTI, mas a gente está adaptando o teste de shuttle com estímulo visual ao invés de auditivo. Então, a gente testou em surdos, está ficando maravilhoso o trabalho. Legal. Então, agora a gente está na fase de escrever o artigo ainda. Mas, assim, já vou apresentar no CIFI também dados sobre novos testes funcionais, é o teste shuttle visual por LED, né? Igual o sinal de trânsito. Legal. Aumenta a velocidade,
né, então tem todo, então, e ficou muito legal porque deu super certo com a comunidade surda. As orientações, aí eu tinha uma aluna que fala Libras, que fazia toda a instrução. Foi maravilhoso esse trabalho também. Ganhou prêmio no Desfeed BH, esse melhor trabalho oral foi dessa menina, o mestrado dela foi esse. Então, assim, tem novos testes que a gente está explorando também, muito bacana, né? Débora, eu vou estar aí vai ter o congresso agora, você vai estar aí? Ah, vou, a gente se vê, então. Isso aí. Então tá bom, queria abrir. Larissa, se você quiser se despedir, falar um tchau pro pessoal também, deixar alguma mensagem final. Se você tiver alguma sugestão de livro, de filme que você goste, quiser dar pro pessoal também, fica à vontade para a gente finalizar. Queria só agradecer a vocês a oportunidade novamente de falar desse teste, né? Eu falo quando a gente foi, eu e uma outra aluna no Congresso Carioca, quase ninguém sabia do teste da ponte no leito. E hoje eu vejo que é uma grande oportunidade da gente espalhar para esses profissionais da saúde e também para quem faz ciência a existência dele e a possibilidade que ele abre tanto para os pacientes quanto para os fisioterapeutas estar aplicando eles, tá bom? Muito obrigada, meninos. Obrigada. Carla, quer finalizar? Obrigado, Débora. Carla, Eu quer dar o queria seu tchau? agradecer de novo. Vou estar falando aí no Congresso da USP, divulgar também. Esse congresso está maravilhoso, super temas maravilhosos também. E no Cifir também, o pessoal pode encontrar a gente, conversar, trocar ideia, né? Pessoalmente. Aí quero conversar com vocês também, presencial, tá bom? Aí, então tá bom. Pessoal, obrigada meninas pela participação, Obrigada, gente. pela companhia aqui com a gente. Obrigada, Sancler, por mais um episódio. E a gente se vê no próximo, então. Tchau, gente. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Obrigada, gente.